Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, 30 de setembro de 2020, nós vamos fazer a correção da página 140 do módulo 3, apostila módulo 3, e vamos estudar um pouco também sobre a potenciação. A potenciação, a explicação de conteúdo está em um vídeo que eu gravei, está no canal da escola no YouTube. Vocês podem acessar e assistir a explicação do conteúdo. Anotem suas dúvidas. Na próxima aula, a gente vai estar esclarecendo sobre suas dúvidas e o que deixou, não foi completo na explicação, ok? Então, assistam, por favor, no canal da escola, no YouTube, a explicação sobre o conteúdo de potenciação. Nesse momento, nós vamos fazer a correção da página 140. Questão de número 5. Usando a operação inversa, complete as multiplicações a seguir com os algarismos adequados. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, você vai dividir o resultado da multiplicação pelo fator 7. O resultado vai ser o valor do multiplicando que está faltando aqui. Então, você vai armar e efetuar a divisão aqui no retângulo e o resultado você completa nos quadradinhos acima. Dividindo 18,55 por 7, nós primeiramente temos que igualar as casas decimais. Dividendo duas casas decimais, divisor duas casas decimais. Cancelamos a vírgula e efetuamos a divisão. 1.855 dividido por 700 é aproximadamente 2. 700 vezes 2 é 1.400. Então, nós subtraímos 1.855 pelo resultado da multiplicação 700 vezes 2, que é 1.400. 1.855 menos 1.400 vai ter um resto igual a 455. Sobrou o resto, coloco vírgula no quociente e acrescento zero ao resto. 4.550 dividido por 700 é aproximadamente 6. 6 vezes 700 é 4.200. Então, nós subtraímos o 4.550 pelo resultado da multiplicação 700 por 6, que é 4.200. 4.550 menos 4.200 é igual a 350. Já coloquei vírgula no quociente, então eu tenho direito a colocar zero ao resto. 3.500 dividido por 700 é exatamente 5. 7 vezes 5, 35. Então, 700 vezes 5 é igual a 3.500. 3.500 menos 3.500 é igual a zero. Então, o resultado da minha divisão é 2 inteiros e 65 centésimos. É o número que eu vou colocar aqui nesses quadrinhos aqui. 2,65, que multiplicado por 7 é igual a 18 inteiros e 55 centésimos. A letra B, da mesma maneira, eu vou dividir o resultado da multiplicação pelo fator dado para encontrar o outro fator. Então, dividindo 64 inteiros e 80 centésimos por 12 inteiros. Primeiramente, é completar as casas decimais. Bom, mas olha só, aqui eu tenho zero no final do número decimal. E zero no final de um número decimal, ele não tem valor nenhum. Se ele não tem valor nenhum, eu posso tirar esse zero. Fica até mais fácil para eu fazer a minha divisão,
porque daí eu completo somente com uma casa decimal, o 12, né? Completado as casas decimais, nós tiramos a vírgula e efetuamos a divisão. 648 dividido por 120 é aproximadamente 5. 5 vezes 120 é igual a 600. Então, eu vou fazer 648 menos 600. 648 menos 600, sobra um resto igual a 48. Sobrou o resto e eu não tenho mais número para baixar. Então, eu coloco vírgula no quociente e acrescento zero ao resto. 480 dividido por 120 é exatamente 4. 120 vezes 4 é igual a 480. 480 menos 480 é igual a zero. Não sobrou o resto, então esse é o resultado da minha divisão. É o número que eu vou completar no quadrinho que está faltando. 12 vezes 5,4 é igual a 64 inteiros e 80 centésimos. A letra C, eu vou dividir 117 inteiros e 47 centésimos por 34 inteiros e 55 centésimos. Observe que eu já tenho a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu simplesmente tiro a vírgula e efetuo a divisão. Então, agora eu vou dividir o número 11.747 por 3.455. É aproximadamente 3. 3 vezes 3.455 por 3. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, agora eu vou subtrair 11.747 por 10.365. 1.382. Sobrou o resto e não tenho outro número a baixar. Então, coloco vírgula no quociente e acrescento zero ao resto. 13.820 dividido por 3.455 é exatamente 4. Por quê? 3.455 vezes 4 é exatamente 13.820. 13.820 menos 13.820, zero. Então, o resultado da minha divisão é o número que faltava, 3,4. Na questão de número 6, calcule o resultado das expressões em cada item. Na letra A, eu tenho 64 vezes 3 dividido por 10. Resolvo primeiramente numa expressão numérica, quando tem sinais de associação, que é parêntese, colchete e chaves, eu resolvo primeiramente os parênteses. Aqui, nesse caso, os parênteses, né? Porque não tem colchete nem chaves. Então, resolvo a multiplicação do parênteses. O resultado, eu faço a divisão por 10.
Então, resolvendo a multiplicação, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Bom, e o número 196, que é o resultado, 192, que é o resultado da multiplicação, eu vou dividir pelo 10. E dividir o número inteiro por 10 é contar da direita para a esquerda uma casa e é colocar a vírgula, a mesma quantidade de zeros que tem o decimal, 10, né? Então, o resultado dessa divisão, dessa expressão numérica é 19 inteiros e 2 décimos. Na letra B, 81 inteiros vezes 1,7. Bom, 81 eu vou multiplicar pelo 7 e depois pelo 1, o resultado eu divido pelo 2. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. Agora eu vou multiplicar pelo 1. O resultado da multiplicação pelo 1 tem que ficar a partir da dezena e não da unidade, porque o 1 representa, sem a vírgula, a dezena. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 8 é 8. Então, somando esses dois valores, eu abaixo 7, porque o 7 não tem nenhum número para somar com ele. 6 mais 1 também é 7. E 5 mais 8, 13. Agora, depois de ter somado, eu vou colocar a vírgula. Onde fica a vírgula? A mesma quantidade de casas decimais vai ter no resultado com os números que foi multiplicado. Quantas casas decimais eu tenho aqui nessa multiplicação? Apenas 1. Então, no resultado, eu conto da direita para a esquerda uma casa e coloco a vírgula. Esse número, 137,7, vai ser dividido pelo 2. Então, 137,7, eu vou dividir pelo 2 inteiros. Mas, para fazer a divisão, primeiramente, eu tenho que igualar as casas decimais. Eu tenho aqui uma casa decimal, então eu coloco vírgula no 2 e acrescento 0. Igualado às casas decimais, cancelo a vírgula, tanto no dividendo quanto no divisor, e efetuo, então, a minha divisão. 1.377, eu posso dividi-lo, né? Lógico que eu tenho que dividir, porque somente o 137 já é suficiente para dividir pelo 20. Eu vou reservar o 7 para baixar junto ao resto da divisão de 137 por 20. 137 dividido por 20 vai ser aproximadamente 6. 20 vezes 6 é igual a 120. Então, eu vou fazer 137 menos 120, que é o resultado da multiplicação de 20 por 6. 137 menos 20 vai ter um resto igual a 17. Como eu tenho outro 7 para baixar, então simplesmente eu abaixo o 7 sem colocar a vírgula, porque eu só coloco a vírgula quando eu não tenho mais número para baixar. 177 dividido por 20 vai ser aproximadamente 8. Porque 2 vezes 8 é 16, né? Aqui, como eu tenho 17, então
vai ser aproximadamente 8. 177 menos o resultado da multiplicação, 20 vezes 8, 160. 177 menos 160 é igual a 17. Sobrou o resto e não tenho mais outro número para baixar. Então, eu coloco vírgula no quociente e acrescento 0 ao resto. 170 dividido por 20 vai ser novamente aproximadamente 8. Porque 2 vezes 8 é 16. 20 vezes 8, 160. Então, vou fazer 170 menos 160, que vai ter um resto igual a 10. Sobrou resto novamente, mas eu já coloquei vírgula no quociente, então acrescento 0 ao resto. 100 dividido por 20, exatamente 5. 20 vezes 5, 100. 100 menos 100, 0. Não sobrou resto, então terminou a minha divisão. O resultado dessa expressão numérica equivale a 68 inteiros e 85 centésimos. Na letra C, eu tenho 22 inteiros vezes 1,5. Multiplico primeiramente pelo 5, o 22 pelo 5, depois o 22 pelo 1. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, resultado de 22 vezes 5 é 110. Agora, eu vou multiplicar pelo 1. 22 vezes 1 é exatamente 22. Então, fazendo a soma, abaixo 0, 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3. No número 330, eu vou acrescentar a vírgula. Bom, aqui nessa multiplicação, eu tenho aqui nos fatores apenas uma casa decimal. Então, ao resultado, eu conto da direita para a esquerda, uma casa e coloco a vírgula. Como ficou igual a 0 depois da vírgula, esse 0 não tem que aparecer. Ah, mas se eu colocar, tem algum problema? Não tem. Ele só não vale nada, né? Ele não tem valor nenhum sozinho depois da vírgula. Então, para efetuar a divisão, eu não preciso escrever 33,0, eu posso escrever apenas 33, né? 33 dividido por 3 é exatamente 11, não é isso? 11 vezes 33 não é 33? E não sobra resto, né? Então, o resultado dessa expressão numérica é igual a 11. Na letra D, eu tenho uma multiplicação de 2,5 por 72,67. Eu coloco primeiramente o número que tem mais algarismos, para ficar mais fácil a minha multiplicação. Porque tendo um número com 2 algarismos apenas, eu multiplico o número maior apenas pelos 2 números. Então, multiplicando 72,64 primeiramente por 5. 5 vezes 4, 20 e vão 2. 6 vezes 5, 30, mais 2, 32. Vão 3. 6
5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13, vai 1. 5 vezes 7 é 35, mais 1, 36. Então, o resultado de 7.264 por 5 é igual a 36.320. Daí, eu vou multiplicar pelo 2 também. Então, eu multiplico, colocando o resultado da multiplicação por 2, da dezena para a esquerda. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Faço a soma desses dois valores. Abaixo 0. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. E abaixo 1. Então, eu tenho aqui, nesse número, 181.600 para colocar a vírgula na mesma quantidade de casas decimais que tem nos fatores da multiplicação. 1, 2, 3 casas decimais. Então, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 casas decimais e coloco a vírgula. Bom, mas observe que eu tenho no final desse número decimal 2 zeros. E 0 no final de um número decimal não tem valor nenhum. Então, o número não precisa aparecer com zeros no final. Até mesmo porque facilita aqui na divisão. Porque agora eu vou dividir esse número por 8. Então, eu vou fazer 181,6 dividido pelo 8. Ok? Então, primeiramente, eu vou igualar as casas decimais, né? O 8 não tem nenhuma casa decimal, então eu coloco vírgula e acrescento um 0, para ter a mesma quantidade de casas decimais do dividendo. Feito isso, cancelo a vírgula nos dois casos para efetuar a divisão. Então, agora eu tenho o número 1.816 para dividir por 80. O número 181 é suficiente para dividir por 80 e eu vou reservar o 6 para abaixar junto ao resto da divisão de 181 por 80. 181 dividido por 80 é aproximadamente 2, porque 2 vezes 8 é 16, né? É o que mais vai me aproximar desse 18. Então, eu faço 80 vezes 2, 160, e vou subtrair 181 menos 160, que tem um resto igual a 21. Abaixo 6, que é o número que eu tinha reservado aqui. Então, vai ficar agora 216 para dividir por 2. 216 dividido por 80 também é 2, porque 3 vezes 8 é 24, passaria desse aqui, que é 21. Então, eu vou subtrair, né, o 216 pelo resultado da multiplicação de 80 vezes 2.
80 vezes 2, 160. 216 menos 160 é igual a 56. Sobrou o resto e eu não tenho outro número para baixar. Então, agora eu coloco vírgula no quociente e acrescento zero ao resto. Observe que eu só coloco vírgula no quociente quando eu já não tenho mais número para baixar. Certinho? 560 dividido por 80, exatamente 7. Porque 80 vezes 7 é 560. Então, 560 menos 560, não sobra resto, né? Então, terminou a minha divisão. E o resultado dessa expressão numérica, então, é 22 inteiros e 7 décimos. A questão de número 7. A partir da imagem ao lado, formule um problema e dê para um colega resolver. Em seguida, verifique se a resolução está correta. Uma sugestão. Como aqui você vê duas pessoas, dois meninos, né? E um deles está com uma garrafa de suco de 2,5 litros. Então, isso você pode, né, considerar que esses 2,5 litros seja para dividir entre eles dois. Então, é uma sugestão de uma situação problema, ok? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a correção, pedindo para que vocês leiam sua situação problema, para a gente fazer a correção, ok? Até a próxima aula.